Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas sempre entre 40 segundos e 1 minuto em locais silenciosos, sempre identificando, falando seu nome e o local de onde você fala. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho. Se você gostar do conteúdo, dê o like e faça os seus comentários. Eu sempre leio todos os comentários aqui embaixo, tá? Às vezes eu não consigo responder todos, né? Dar um oi, um obrigado para todo mundo, mas eu leio todos os comentários, tá ok? E é bom ver, assim, sempre a opinião de vocês e a discussão aqui embaixo. Tá joia? Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor José Cobori. Olá a todos os ouvintes. Aqui quem está falando é o Ruamo, falo de São Paulo, capital. E a minha pergunta é a seguinte, professor. Recentemente, eu tenho ouvido falar, através de uns colegas meus de trabalho, de uma empresa que ela capta dinheiro e garante retorno de 3% ao mês. Eu cheguei a pesquisar sobre essa empresa, eles têm conteúdo nas mídias sociais, tem site, tem aplicativo, e eles informam que eles pegam dinheiro para fazer aplicações financeiras. Não informam exatamente do que é que se trata, mas também, em momento nenhum, você vê eles induzindo que tragam outras pessoas para a empresa, como um esquema de pirâmide, né? Os meus colegas aqui informam que essa empresa trabalha no mercado de mini índices, no mercado da bolsa, e aí eles conseguem ter um retorno muito maior do que esse, de 3%, por isso que eles pagam isso. E eu sei que, até onde eu conheço, no mercado de ações de renda variável não existe retorno garantido, né? Então, a minha pergunta é possível confiar numa empresa que garanta 3% de retorno ao mês de investimento, trabalhando no mercado de ações? Um abraço. Bem, Ruamo de São Paulo, capital. Vamos lá, Ruamo. Sendo curto e grosso, não é possível, tá? Segundo, sai fora. Isso é fria. Na melhor das hipóteses, eles realmente acreditam que eles podem extrair esse retorno do mercado. Como você disse, você consultou alguns amigos e eles provavelmente fazem operações com mini índice e conseguem um retorno muito maior que isso, passaria 3% para você e ficariam com a diferença, né? Ou seja, na melhor das hipóteses, eles realmente acreditam que eles consigam fazer isso. Mas isso não é possível, tá ok? Vai ganhar uma hora ou outra, vai ganhar... Na realidade, isso aí já é a milésima vez que as pessoas tentam fazer isso. Tá? Por isso que eu falo, na melhor das hipóteses, o cara entra novo no mercado, ele ganha, e aí ele começa a acreditar que ele realmente é o gênio das finanças. Ele começa a acreditar que ele realmente tem habilidade para extrair essa rentabilidade do mercado, de forma consistente. Tá? E não tem, ninguém consegue extrair 3% ao mês do mercado de forma consistente. Tá? Se for anualizar isso aí, ele vai ser... Nem Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, uma lenda viva dos investimentos, tira 3% ao mês. Né? Ele, em média, fez 20% ao ano. E se você vê a trajetória do Warren Buffett, ele teve um período que ele fez muito mais do que isso, mas quando você pega na média, dá 20%, porque ele mesmo diz, né, quando você começa a ter um volume de capital muito grande, fica cada vez mais difícil você trazer retornos maiores. Então não é possível tirar 3% ao mês do mercado de forma consistente. Por mais que se acredite ou queira acreditar nisso, e eles também acreditem nisso, isso não é possível. Mas o tempo vai te dizer isso, tá, Romo? Depois daqui 1 ano, 2 anos, você procura para saber como eles estão e como está o dinheiro de quem eles estão cuidando. Tá joia? Espero ter te ajudado, Romo. Não entra nessas frias, não. Ganhar dinheiro no mercado é difícil, tá? Não é fácil, não. Precisa de muito estudo, paciência, disciplina. E um horizonte de longo prazo. Tá joia? Forte abraço. Vamos à próxima. Olá, José Cobori. Tudo bem? Eu sou Cláudio, falando de São Paulo. A minha dúvida é sobre valuation. A minha dúvida é a seguinte. Por que quando utiliza o cálculo do fluxo de caixa livre, né, descontado, as pessoas não somam nesse valor total o valor do patrimônio líquido? Porque, a meu ver, esse patrimônio líquido deveria ser somado a esse fluxo de caixa, trazido a valor presente, né? Porque uma coisa é quanto que a empresa consegue lucrar dali para frente, mas ela já tem um valor hoje, né? Esse valor do patrimônio líquido não deveria ser somado no valor total de valuation? Obrigado. Bem, Cláudio de São Paulo, vamos lá, Cláudio. Na verdade, isso até pode ser uma dúvida comum, mas ela é muito simples, tá? De você entender.
Na realidade, existe uma coisa de valor patrimonial. O patrimônio líquido é o valor patrimonial da empresa, que não tem nada a ver com o valor operacional da empresa. Por quê? Imagine você injetou lá R$1 milhão para abrir a sua empresa. Esse R$1 milhão vai estar lá, capital social, no patrimônio líquido. Então, o valor patrimonial da empresa que você acabou de abrir é R$1 milhão. Mas se você começar a operar essa empresa, né? Sei lá, você está no comércio, você começa a fazer os seus estoques, monta a sua loja, começa a vender, criar receita, desconta as despesas, apura o lucro lá no final do ano, dá X de lucro. Aí eu chego lá e falo assim, Cláudio, quero comprar a sua empresa. Você vai me vender ela pelo valor patrimonial, por R$1 milhão? Não, né? Se você fosse vender ela por R$1 milhão, você nem abria, né? Você ficava com R$1 milhão no bolso e nem abria a empresa. Então, por que você injetou R$1 milhão na empresa? Para extrair valor, para fazer um negócio e extrair valor desse R$1 milhão que você está investindo lá para abrir a empresa. Então, você tem que achar o valor operacional, que é o que a gente acha com o valuation. Então, você pega novamente toda essa sua operação, vê quanto você gera de caixa livre, né, no final de cada ano, projeta. Aí você vai falar, não, Cobori, meu negócio tem um potencial muito grande, está crescendo, então eu vou gerar tanto de lucro ano que vem, depois vou crescer 15%, vou gerar mais tanto. Aí você faz essa projeção de geração de caixa futura, traz a valor presente pelo custo de capital, ou seja, pelo risco do negócio. Aí você vai chegar e falar assim, não, meu negócio vale 2 milhões. O patrimônio líquido seu já está dentro dos 2 milhões. Porque para você gerar esses 2 milhões, você tem que utilizar o seu patrimônio líquido. A sua empresa tem um valor patrimonial de 1 milhão. Com esse 1 milhão, você consegue fazer esse 1 milhão seu virar 2. O seu negócio vai gerar caixa que, trazido a valor presente pelo risco do negócio, vale 2 milhões. Aí você vai vender para mim por 2 milhões. Ok? E aí você vai falar, não, Cobori, mas ela vale 2 milhões, mas eu tenho 1 milhão aqui no patrimônio líquido, então vale 3. Você vai, pela sua dúvida, é isso, né? Você vai falar, não, ela não vale, ela vale o valor operacional de 2 milhões mais o valor patrimonial de 1 milhão. Não, ou é uma coisa ou é outra. O valor patrimonial, geralmente, ele é usado só em caso de liquidação da empresa, dissolução de sociedade, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o negócio deixa de existir, né? O valor patrimonial da empresa é apurado somente nesses casos. A empresa, sei lá, faliu, ou você enjoou, não quer mais fazer o negócio, não quer mais tocar, você simplesmente para de operar, fecha a empresa. Qual o valor dela? O valor do patrimônio líquido. Óbvio, se você tiver dívida, você vai ter que fazer as contas, né? Que aí você vai ter que tirar o valor dos ativos líquidos da empresa. Por quê? Porque quando você joga no balanço, esse 1 milhão seu não está mais em dinheiro, né? Esse 1 milhão entrou aqui no PL, mas ele foi para o caixa, você comprou máquinas, equipamentos, investiu todo esse 1 milhão, então na realidade você tem ativos. O seu patrimônio líquido ali você está imaginando esse 1 milhão aqui, mas esse 1 milhão já está no ativo. Que descontado das dívidas, esse tipo de coisa, vai dar mais ou menos o que teria que dar, se você fez a contabilidade certinha, o seu PL. Então, o valor da empresa é o valor operacional. O valor patrimonial tem nada a ver com isso. O valor patrimonial, você só vai vender a sua empresa pelo valor patrimonial se você estiver fechando ela ou estiver dissolvendo a sua sociedade. Ou o seu negócio estiver falido. Aí o valor que vale é o valor patrimonial. Do contrário, você vai fazer toda essa conta para dizer, Cobori, o meu negócio aqui operando, ele vale 2 milhões. E aí você vai vender pelos 2 milhões. Então, ou seja, o patrimônio líquido não tem nada a ver com isso. Na verdade, assim, o que o patrimônio líquido tem a ver com isso? É que eu só consegui gerar esses 2 milhões com o meu negócio porque eu injetei 1 milhão no patrimônio líquido. Esses 2 milhões não veio do nada. Esses 2 milhões veio de um negócio que você abriu com 1 milhão de reais. Essa é a lógica. Espero ter te ajudado, meu amigo. Um forte abraço. Vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Uma boa tarde. Me chamo Walter, sou de São José dos Campos, São Paulo. Professor, eu gostaria de começar dizendo que sou fã aí do seu trabalho, né? Tanto do seu livro, que eu já o tenho, Análise Fundamentalista, como também sou seguidor aí do seu canal e fã do seu conteúdo. Professor, minha dúvida é referente ao COGS, Cost of Goods Sold. Gostaria que o senhor explicasse melhor qual é o impacto do COGS, né, no preço da ação de uma empresa, né, como ele pode afetar aí de forma positiva ou negativamente o resultado, né, ao fechamento do semestre ou do ano também, né? E qual seria a melhor forma de medi-lo, né? Muito obrigado mais uma vez aí pelo seu conteúdo e obrigado também pelo seu tempo. Um grande abraço e até a próxima. Bem, vamos lá. Walter de São José dos Campos. Primeiro traduzir aqui para vocês, tá? O que o Walter está perguntando é o COGS. É porque hoje em dia, principalmente empresas de capital aberto, né, você vai ver as demonstrações financeiras, os termos em inglês. Por quê?
Porque se vir um investidor estrangeiro investir na empresa, né, ele vai querer olhar as suas demonstrações e a linguagem universal em inglês. Então, as demonstrações têm esses termos em inglês, tá? Então, COGS é o Cost of Goods Sold, que é o custo do produto vendido. Tá? Então, se eu pegar uma demonstração em português, vai estar lá o custo do produto vendido. Se for uma indústria, se for um comércio, é o custo da mercadoria vendida. Se for uma empresa de prestação de serviço, é o custo do serviço prestado. Então, qual a influência que o COGS, né, que o Walter perguntou, tem no valor da empresa? Tem porque, dependendo do seu custo do produto vendido, ou da mercadoria vendida, ou do serviço prestado, você vai ter uma margem bruta ali. Ou seja, a primeira linha do lucro é receita líquida, que é vendas. Receita bruta é o quê? Vendi esse copo aqui por R$20. Esse caneco. Tá, mas é receita bruta. Por quê? Porque os R$20 não são meus. Né? Eu tenho que pagar lá o imposto sobre a venda da mercadoria. Vou pagar os tributos sobre vendas e aí, sei lá, ficou R$19. Opa, então os R$19 é receita líquida. Então eu estou imaginando aqui que eu sou um comércio. Poderia imaginar se eu fosse uma indústria, eu fabricasse o caneco. Mas imaginando que eu sou um comércio. Aí você fala, bom, mas por quanto eu comprei esse caneco do meu fornecedor? Ah, comprei por R$10. Então, legal. Receita bruta 20, tirou os impostos sobre vendas, receita líquida 19, custo da mercadoria vendida 10, lucro bruto 9. Então, o seu COGS aqui, o seu custo do produto vendido, da mercadoria vendida ou do serviço prestado, ele que vai definir a sua primeira linha de lucro bruto. E, obviamente, na sequência vai influenciar o lucro líquido. Teoricamente, né, quando você abre um negócio, é a primeira coisa que você vai pensar, né? Eu vou revender esse caneco? Depende. Com a margem que eu consigo aplicar em cima desse negócio. Ele custa 10 para mim. Por quanto eu consigo vender? Eu consigo vender por 20, né? Nesse nosso exemplo. Se eu for a indústria é um passo antes, né? É você que fabrica a caneca. O que você vai fazer? Bom, é o custo do produto vendido. Ou seja, toda a matéria-prima que eu utilizei para fazer esse caneco, mais a mão de obra utilizada para produzir esse caneco. Aí vou ter o custo do produto vendido. Então a indústria faz uma conta diferente. E se for uma empresa de prestação de serviço, é o custo do serviço prestado. Então, qual a influência do COGS no valor da empresa? Toda. É o primeiro, eu diria para você que intuitivamente, é a primeira coisa que o empresário pensa, que o empreendedor pensa. Né? Então, nesse caso, só voltando aqui, sendo repetitivo, né? Quero abrir uma indústria de caneco, porque eu acho que esse caneco vende demais. Né? Esse modelo de caneco que vende mais. Então, vou abrir a minha indústria. E a primeira coisa lá nas minhas demonstrações que eu vou imaginar é o quê? Quanto custa eu produzir esse caneco para eu vender? Né? Então é o custo do produto vendido. Vou abrir uma loja de caneco. Não sou o industrial. Eu vou só revender. Né? Então, primeiro raciocínio que eu faço no meu negócio, se vai dar certo ou não. Bom, esse caneco eu acho que vende demais. Né? Por quanto eu consigo comprar esse caneco e por quanto eu consigo vender? Nosso exemplo lá do início, né? Consigo comprar R$10 e consigo vender a 20. Opa! Aí eu começo a montar a minha DRE, como eu dei o primeiro passo aqui, né? 20 receita bruta, 19 receita líquida, 10 é o COGS, né? O custo do produto da mercadoria vendida. Aí lucro bruto. Aí lucro bruto eu tiro todas a parte operacional, né? Despesas gerais, administrativas de vendas e chego aqui no lucro operacional. E aí daqui para baixo a gente sempre comenta aqui, né? Que aí tem a parte que é o EBIT, depois tem a parte do imposto de renda, que abate, né? Que tem um benefício fiscal, tá, até eu chegar no lucro líquido. Então, o primeiro raciocínio que você usa é o COGS. A depender do custo do produto vendido, do custo da mercadoria vendida, você nem abre o negócio, né? Você não vê oportunidade. Imagina aqui no nosso raciocínio aqui do comércio. Né? Por quanto eu consigo vender esse caneco aqui? A economia não está indo muito bem, eu não consigo vender esse caneco por mais de R$15. Quanto ele custa? 10. Puxa, a minha margem bruta vai ser muito pequena. Né, com aquela margem bruta eu não consigo pagar as despesas operacionais, não consigo, né, ter funcionário, comissão de vendas, não é viável o negócio. Tá? Então, o COGS é o primeiro raciocínio que você faz instintivamente, né, sobre o seu negócio. Tá joia? Espero ter te ajudado, Walter. Vamos à próxima. Fala, professor José Cobori. Aqui quem fala é o Gabriel Mendes, de Itanhandu, sul de Minas Gerais. Minha dúvida é a seguinte: essa semana, em uma reunião do Comitê de Política Monetária, definiram a meta da taxa Selic em 6,25%. Gostaria de saber se, para realmente atrair muito investimento do exterior, será necessário aumentar a taxa de juros para mais de 10%.
para, consequentemente, valorizar a nossa moeda frente ao dólar, para que consiga controlar a inflação, que é causada pelos custos das mercadorias cotadas no mercado internacional, como, por exemplo, o petróleo. Muito obrigado aí pelo excelente conteúdo que o senhor nos proporciona e grande abraço. Bem, Gabriel Mendes de Itaiandu, Minas Gerais. Vamos lá, Gabriel. Na verdade, a economia é um pouco mais complexo que isso, tá? Mas eu vou pegar só esse raciocínio seu. Por que a gente fala que é um pouco mais complexo? A gente sempre leva em consideração o quê? O famoso, por os economistas, né, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Eu sempre, quando eu estou ensinando isso, eu costumo usar a linguagem que todo mundo entende. Todos nós vimos lá no segundo grau que, mantidas condições normais de temperatura e pressão, vai acontecer isso. Então, é a mesma coisa do ceteris paribus. Qual a única certeza que a gente tem? Que não vai se manter as condições normais de temperatura e pressão. Mas em economia se raciocina o ceteris paribus, quando você mexeu essa variável, todas mais constantes, vai acontecer o quê? Então, só fazendo esse introito para pegar a sua linha de raciocínio, mas vocês levando em consideração exatamente isso. Tá? Nessa linha de raciocínio do Gabriel, se acontecer isso, ceteris paribus, tudo mais constante, o que vai acontecer? É muito mais complexo, tá? E só para efeito de raciocínio. O que o Gabriel está perguntando? Se a taxa de juros vai ter que passar de 10%. Depende do quê? Depende do spread que o Brasil tem que pagar em relação ao resto do mundo. Na situação atual, já está dizendo, eu até brinquei, né, na coluna da CBN, quando eu comecei a falar disso, falaram que nesse ciclo de alta ia chegar até 7 no máximo. Aí passou para 7,5, 8, 8,5. Essa semana já estão falando que é 9 até mais de 9. Então vai passar de 10. Tá? Então olha aí o ceteris paribus. Né? O ceteris paribus ele ia chegar a 7. Só que quando eu estava olhando só a variável de spread, o prêmio de risco que o Brasil tem que pagar, o que é isso? Estados Unidos, taxa de juros 0 a 0,25. Europa manteve a taxa de juros a próxima de 0. Japão também, até a taxa negativa. Então, dada essa variável da taxa de juros no resto do mundo, o Brasil tem que pagar tanto para atrair capital. Tem que pagar um prêmio, né? O Brasil tem um risco maior. Okay? Então, ceteris paribus ia chegar onde? Ia chegar a 7. Só que não aconteceu nada de ceteris paribus, né? A taxa de juros continua teoricamente a mesma coisa, mas as outras variáveis se alteraram. No nosso caso é o quê? Crise energética, aí na frente, não é isso? Crise fiscal, a gente está aí com essa briga aí do precatório, aumentar a Bolsa Família ou não, né? Eleição no ano que vem, crise política, as outras variáveis todas se alteraram, por isso, né, essa variável de onde chegará o ciclo de alta taxa de juros já mudou lá de 7 agora próximo de 10. Por que eu falo para você que é intuitivo e não vai acontecer? Porque a taxa de juros no resto do mundo vai subir uma hora. Então agora, esse nervosismo do mercado, inclusive essa semana, exatamente o Fed sinalizando nesse sentido, né, que ele já ia retirar os estímulos e aumentar a taxa de juros. Só que o mundo também está mais ou menos com o mesmo problema. Né? Começou uma inflação persistente, já existe também uma crise energética global aí logo à frente, tanto que a China já está fazendo apagões coordenados, já está faltando combustível na Inglaterra, então o mundo também já começou a se preocupar com isso. Se tudo isso acontecer, o que vai acontecer com a economia mundial, com a atividade econômica mundial? Vai esfriar. Então, quando a atividade econômica mundial esfriar, o mercado já acredita que é a oportunidade que o Fed tem para reduzir os estímulos. Teoricamente, ele deveria manter, né? Mas a inflação, quando a economia esfriar, provavelmente a pressão inflacionária vai diminuir, sempre com atraso, né, com delay, essa é a preocupação, mas vai dar uma diminuída na pressão inflacionária e o Fed pode aproveitar esse momento para tirar os estímulos. Quando ele fizer isso, aí muda toda essa lógica. Agora ele aumentou lá, a taxa de juros aqui vai ter que aumentar. A gente tem que manter um prêmio de risco aí para atrair capital. Tá ok? Quando você fala sobre o ponto de vista da taxa de câmbio, não deveria, tá? Mas a gente tenta controlar a taxa de câmbio, já que a gente não consegue controlar com a credibilidade fiscal, com a credibilidade política, né? Com a credibilidade econômica, a gente mantém a taxa de câmbio com o quê? Com taxa de juros alta. Quando eu aumento a taxa de juros, eu atraio capital. Eu forço um controle aí na taxa de câmbio. Mas no limite, se todos os outros parâmetros degringolar, você não tem taxa de juros que vai conseguir controlar a depreciação do real. Tá ok? Então, é mais ou menos isso, viu? Né? Se a gente vai evoluindo, vai surgindo outras variáveis. Então,
a lógica é essa. A taxa de juros sempre foi utilizada com esse motivo. Cada vez estava melhorando, né? Porque lá, logo depois do Plano Real, a nossa taxa de juros chegou a 40%, já num período de estabilização econômica. Tá, ok? Mas a gente tinha outros problemas, né, muito mais frequentes. Primeiro, a gente não tinha reserva internacional. Segundo, nosso balanço de pagamentos era deficitário, muito deficitário. Terceiro, o nosso lado fiscal ainda não tinha se corrigido, né? A gente corrigiu o problema da inflação, mas a gente tinha outros problemas, tá ok? Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Tá joia, Gabriel Mendes? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Alisson, eu sou de Santa Catarina. Eu gostaria de saber como avaliar o tamanho do percentual dos indicadores econômicos que terão impacto real na economia, né? Qual o tamanho do PIB, por exemplo, para se dizer que realmente tem um crescimento ou está em queda a economia, ou o tamanho da taxa de juros que vai ter um impacto na inflação. Então é só essa dúvida aí em relação aos tamanhos percentuais dos principais indicadores econômicos. A segunda dúvida é que na fábula do Estado da Ilha, o senhor comentou que é a produção e não o consumo que faz crescer a economia. E pegando ali a parte de alguns livros didáticos, ali acaba dizendo que é o consumo, né, que leva ao investimento, que leva à produção. Então, gostaria de o senhor tirasse essa minha dúvida, se tudo começa ali com a produção, né, incentivando a produção ou incentivando o consumo. Obrigado, professor. Bem, Alisson, de Santa Catarina, vamos lá, Alisson, o tamanho aí você quer dizer qual seria a meta ideal, né, que realmente tivesse uma diferença na economia. Essa dúvida é pertinente porque depende, né? É igual, se o Japão crescer 1%, tiver um PIB de 1%, é um feito muito grande, né, para o Japão. Agora, a China crescendo 6%, 7% é uma catástrofe. Né? Por quê? Porque está todo mundo imaginando que o país sempre vinha crescendo no início a taxa de 2 dígitos, e agora, quando ele fala que vai crescer 7%, é uma notícia ruim. Depende do tamanho da economia e do momento, né, econômico que esse país se encontra. Até porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Ele também, se falar que vai crescer 2%, 3% ao ano, é uma notícia boa. Já para a China é ruim. Então, acho que a sua dúvida é ir para o Brasil. Qual seria o tamanho ideal desses indicadores econômicos? Então, o PIB é a capacidade nossa de produzir riqueza. E como o Brasil é um país ainda que tem muito potencial, é considerado um país subdesenvolvido, nossa economia está patinando há muito tempo, a gente está ficando num atraso muito grande. Até quando você compara com a China, há 15, 20 anos atrás, a gente era, 5 vezes maior que a China. Hoje a China é 50 vezes maior que a gente. Então, óbvio que não são esses números, é só para ilustrar, né? Então, assim, o Brasil tem muito potencial. Então, se espera muito que o Brasil cresça a taxas melhores, até para ele poder distribuir melhor a riqueza, que é outro problema, não tem nada a ver com isso, né? Você crescer o bolo é uma coisa, você cortar o bolo de maneira mais igualitária é diferente, né? Então, a gente tem que crescer a nossa economia de forma sustentável, de forma a dar oportunidade a mais pessoas, né? Que era esse negócio nós vamos sair da crise em V. Por que eles falam essas letras? V, U. O V é o seguinte: caí em crise, bati, subi de novo. Forma um V, né? Caí na crise, fiquei lá no fundo um tempo, depois eu recuperei. Então é um U. A gente está dizendo que aqui, isso eu até gravei um vídeo já sobre isso lá, logo durante a pandemia, logo depois dessa primeira catástrofe, né? Sobre esse aumento da concentração de renda, né? Que aí a gente já está falando que é uma recuperação em K. O que é a recuperação em K? Caiu, está recuperando, só que a parte mais rica vai ficar cada vez mais rica e a parte mais pobre vai ficar cada vez mais pobre. Então vai formar um K. A partir de um certo momento, quem é rico vai se dar cada vez melhor e quem é pobre vai ficar cada vez pior. Então é esses desequilíbrios que a gente tem na nossa sociedade que a gente tem que corrigir. O Brasil, e também quando eu estou falando para você, depende da base que você está olhando, né? Então o Brasil caiu 4% ano passado. Esse ano vai crescer 5%. Então não é 9%, como o presidente disse. Falou, estamos crescendo 9%. Não, menos 4 mais 5 não dá nem 1%. Então depende da base que você está olhando. E ano que vem, né, já está aí no cenário, aí até com todas essas variáveis que estão no caminho, né, que eu acabei de falar, né, crise energética, crise fiscal, crise política. Então a gente tem, e todo esse cenário global que tende a piorar, a gente vai ter um 2022 muito difícil e já estão dizendo que 2022
tinha uma previsão de crescer 2,5%, 3%, a gente não vai crescer nenhum. Né? Vamos torcer para que não seja essa a realidade, que nesse caminho mude muita coisa. Né? A gente melhore os nossos parâmetros e o cenário mundial não piore tanto assim que prejudique o Brasil. Mas eu diria que o Brasil, se ele crescer de forma consistente, 3%, 4%, não é uma boa taxa. Né? É uma boa taxa se crescer consistentemente. Né? A gente não pode crescer 4% num ano e menos 2% no outro. Né? E não adianta. A gente tem que... E como é que você faz essa coisa crescer de forma sustentável? E aí vem a segunda parte da sua pergunta. Você viu lá na Fábula do Estado da Ilha, na realidade eu disse que a economia só cresce de forma sustentável, tá? Quando você investe em produção, não só em consumo. A gente passou lá nos primeiros mandatos do Lula investindo só em consumo, ou seja, melhorando o crédito, consumindo. Não adianta, você vai ter um espasmo de crescimento, depois você vai voltar a ficar ruim. Então você cresce o lado do consumo, mas você não cresce o lado da oferta, o que vai acontecer? Inflação. Quando você começar a incentivar muito o consumo, aumenta muito o consumo, a oferta não vai acompanhar na mesma proporção, vai ter um desequilíbrio aqui e vai gerar inflação. E aí, para combater a inflação, você vai aumentar a taxa de juros, você vai reduzir a demanda e a oferta, aí que ela não vai subir mesmo. Então a gente tem que ter uma política industrial bem pensada, planejada, não isso que a gente tem já há algum tempo, ninguém nem pensa nisso, né? Para que a gente cresça ao lado da oferta, ao lado da produção, a gente invista, tenha níveis de investimentos na economia consistentes, para a gente crescer de forma consistente o lado da produção, né? A gente seja uma economia que produza bastante, não só para o consumo interno, mas para o consumo externo. E quando você produz bastante, a sua economia, a sua política industrial está bem alinhada, você gera consumo. Então imagina que a gente tivesse uma área industrial hoje muito mais pujante, muito mais gente empregada, muita mais gente, a renda, a massa salarial do país crescendo, muito mais sólida, crescendo a massa salarial, a renda crescendo, você aumenta o consumo de forma consistente, não só via crédito. Porque se o consumo via crédito é você endividar todo mundo. Por isso que a gente tem um nível de endividamento das famílias muito alto. Por quê? Porque a gente cresceu o consumo emprestando dinheiro. Né? As pessoas cresceram o consumo, cada um individualmente cresceu o seu consumo, não ganhando mais, né, mas se endividando mais. Então isso também não é sustentável no médio e longo prazo. Óbvio que a gente tem que incentivar o consumo, e aí entra as teorias econômicas, né, de como você faz isso nesses ciclos econômicos, que é o lado o keynesiano, né, que em determinados momentos do ciclo econômico o Estado tem que entrar com investimentos para destravar a demanda, destravar a oferta. Então ele entra com investimento, destrava isso, tem uma política contracíclica, né? E quando está na bonança, o Estado tem que tirar o pé do acelerador, né, e deixar o mercado acelerar. Então, essas coisas têm que ser um pouco mais coordenadas e pensadas. Tá ok? Então, quando eu falei na Fábula do Estado da Ilha, é justamente sobre esse ponto de vista. Como crescer de forma sustentável. Você pode crescer de qualquer jeito, investindo em consumo, em produção, mas de forma sustentável é pensando na produção. Tá ok? Forte abraço. Vamos à próxima. Olá, professor José Cobori, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vinícius, falo da cidade de Praia Grande, litoral paulista. E a minha pergunta para o senhor é o seguinte, a gente vê que o mercado de tecnologia vem crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo, porém carece de profissionais. Alguns levantamentos dizem que a gente vai ter até um apagão da TI, porque serão muitas vagas, só que a gente não vai ter o número de profissionais para suprir essas vagas. Aí a minha pergunta não seria uma boa oportunidade para apostar contra essas empresas de tecnologia? Basicamente igual que o Michael Burry fez com a crise do subprime? Porque tudo indica que nesse apagão da TI a gente vai ter muito problema, né? Acredito que muitas empresas terão problemas. Então essa é a minha dúvida. Um abraço e muito obrigado por todo o conteúdo que o senhor posta para a gente, que agrega muito no conhecimento. Bem, Vinícius de Praia Grande, litoral paulista. Vamos lá, Vinícius. Na realidade é o seguinte, o que eu recomendo, na sua própria pergunta você fala em aposta, isso é uma aposta. Né? Você está apostando, né, que vai existir aí um apagão em TI, por quê? Porque não vai ter mão de obra qualificada para fazer o setor, né, esse segmento da economia continuar crescendo as taxas que ela vem crescendo, que a área de tecnologia é que mais cresce, né? Mas isso é uma aposta, isso pode não acontecer. Está acontecendo, na realidade, por um outro meio, né? Inclusive o
vídeo dessa semana que eu coloquei sobre o Banco Inter, né? Depois eu até fiz um post na comunidade que no dia seguinte, coincidentemente, o Valor Econômico colocou, agora na quinta, né? Colocou esse, mais ou menos o que você falou, o apagão de TI, mas na linha do que eu tinha falado nesse do Banco Inter, que o setor de tecnologia, ele necessita de capital intensivo. Tá? Então, quando você pega uma startup de tecnologia, ela, na fase, né, que ela está, até ela chegar no break-even e começar a dar lucro, por isso você vê muita empresa de tecnologia que está há muito tempo dando prejuízo ainda. Né? Então, como ela não dá lucro, ela não consegue se autossustentar. O que ela precisa? Capital. Precisa de funding, né? De capital entrando para sustentar essa fase de crescimento. Né? Então, esse funding vem via novos aportes, né? De fundos, de investidores ou via crédito. Por que o setor tecnologia deu essa balançada essa semana? Que eu coloquei lá no vídeo de quarta, quando você falou do Banco Inter, que o Banco Inter é uma fintech e é considerado uma empresa de tecnologia também. É muito mais considerado uma empresa de tecnologia, né, sob os parâmetros de avaliação, do que de uma empresa do setor financeiro. Porque ela casa, né, as duas coisas. Então, uma empresa do setor de tecnologia, como o Banco Inter, como esse monte de... Até no post eu coloquei que a grande maioria que fez o IPO, na realidade está dando prejuízo. Tá? Que é uma coisa que eu sempre falo do IPO também. Mas quando você fala no momento, tá todo mundo, né, na bonança, né, ninguém te escuta. Todo mundo acha que você está falando besteira, né? Mas o tempo sempre mostra isso, né? Os ciclos. Isso aconteceu exatamente naquele ciclo de 2003 a 2008, antes da crise subprime. Quando chegou lá em 2007, qualquer empresa que fazia IPO, o negócio estava disparando. E eu lembro que em 2008, não que eu seja antevendo nada, mas nesses momentos de euforia, quando a gente brinca assim, quando a sua avó estiver dando conselho sobre ações, tá na hora de você sair. Que geralmente no ciclo é assim, né? Quando tá todo mundo entrando, até aquela pessoa que você nunca imaginou que investiria em ações estava investindo, é porque tem alguma coisa errada, né? Tá num momento de muita euforia. E aí em 2008 aconteceu o quê? A maioria das empresas que abriram capital, fizeram IPO, passaram depois 5 anos abaixo daquele valor do IPO. O que aconteceu, está acontecendo já esse ano nas empresas de tecnologia é exatamente isso. As empresas fizeram IPO, conseguiram vender as ações lá num patamar alto. Tem empresa que já perdeu 60% do valor, 40%. Então quem entrou nesses IPOs está perdendo muito dinheiro. Vai levar muito tempo para recuperar isso. Queira Deus, né, que quem fez esse investimento, que essas empresas de tecnologia consigam realmente crescer e crescer bastante para recuperar esse atraso aí que tomou agora esse ano. Infelizmente a gente sabe que algumas não vão ter essa capacidade, não vão conseguir. Até porque a tecnologia é muito inovadora. Você não tem muito tempo para ficar fazendo isso. Então, o que eu coloquei no vídeo da semana, que essas empresas de tecnologia precisam desse capital intensivo até o momento que ela realmente comece a dar lucro e crescer a taxas consistentes. Né? Não basta só dar lucro, porque você pode dar um lucro de 100 milhões no ano, mas você necessita de 200 milhões por ano de investimentos. Você vai continuar precisando de funding, né? De gente financiando você. Então, o que aconteceu? Tudo isso que eu falei, inclusive, acho que na resposta passada, sob o ponto de vista do cenário econômico, está fazendo com que as curvas de juros no longo prazo, as taxas de longo prazo, elas subiram bastante, inclusive das treasuries, dos T-notes americanos, né, que é o parâmetro mundial. Então, quando a ponta longa da curva sobe muito, isso influencia agora nos financiamentos. Porque qualquer investimento que é feito hoje de forma consistente, direta, né, principalmente em negócios e empresas, você não está olhando para a taxa de juros agora, você está olhando a taxa de juros daqui a 10 anos. Então, quando essa taxa de juros no longo prazo sobe, subiu o custo de capital, subiu o custo de oportunidade. Então, qual foi a leitura que o mercado fez? A principal, fez várias leituras, mas a principal leitura qual foi? Vai começar a ficar mais caro para essa empresa se financiar, essas empresas de tecnologia se financiar, então fica mais caro, fica mais difícil, uma boa parte das empresas não vão conseguir, vão ficar no meio do caminho. Então, tem que valer menos agora, bem menos. Segunda leitura que a gente sempre fala aqui no canal, subiu o custo de oportunidade, subiu o custo de capital. Quando você fizer a mesma conta do valuation e trouxer a valor presente de novo, vai ter que cair o valor da ação. Se você manter o mesmo fluxo de caixa, agora com uma taxa de desconto maior, o que vai acontecer? O valor presente vai cair. Então, o valor da empresa cai. Se o cenário econômico ficar ruim, cair a capacidade de gerar caixa, né, e subir o custo de oportunidade, vai cair mais ainda o valor da empresa agora. Então o mercado fez esse ajuste, está fazendo esse ajuste preventivamente.
Tem um ditado que o mercado sempre precifica antes. Pode ser que nada disso aconteça dessa forma, mas o mercado já precificou. Aí chega lá na frente, não era tudo isso, né? Não era tanto pessimismo, vai melhorar. Aí o mercado vai e ajusta o preço da ação de novo. Então, essa volatilidade nas ações tem um fundamento por trás, tá? E o investidor tem que saber ler isso aí, entender isso aí. Então, esse apagão de TI está vindo muito mais por essa via econômica do que pela via aí da mão de obra, né? Da falta de mão de obra. E talvez isso até ajuste e essa mão de obra consiga atender, né? Porque vai dar uma esfriada no setor. E tem muita gente hoje, acho que a formação que as pessoas mais procuram é nessa área, né? Justamente porque tem muita oportunidade. Espero ter te ajudado. Um forte abraço, meu amigo. Vamos à próxima? Olá, mestre Cobori, meu nome é Rodolfo, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. Gostaria de agradecer por todo o conhecimento que o senhor traz para nós de uma maneira tão generosa, tão clara e de uma maneira tão competente. Muito obrigado. Minha dúvida é em relação a um vídeo recente que o senhor postou no canal, justificando uma rentabilidade menor para a poupança para uma maior atratividade nos títulos do governo, ou seja, a poupança tem uma rentabilidade menor a fim de que os títulos do governo se tornem mais atrativos. A minha pergunta é como 65% de tudo que é investido na poupança através dos bancos deve ir para o setor imobiliário, não seria também uma justificativa esse retorno menor da poupança para não gerar nenhum tipo de desequilíbrio em oferta de crédito? Ou seja, se a rentabilidade da poupança fosse maior, o prejuízo não seria só para os títulos do governo, mas também geraria um desequilíbrio na oferta de crédito? Um grande abraço. Bem, Rodolfo de São Bernardo do Campo. Tem essa leitura, tá, Rodolfo? Mas vou te dar os dois lados da moeda. Pelo que eu entendi, tirando esse comparativo que eu fiz com os títulos do Tesouro, né, que a poupança é um custo de oportunidade ali para você comprar ou não dívida pública, né, e para o Tesouro Nacional vender ou não a sua dívida pública, ou seja, o Estado conseguir se financiar. Você também tem essa relação da poupança com o mercado imobiliário. Mas a sua dúvida é, do seu ponto de vista, que se a poupança estiver pagando mais, o crédito do mercado imobiliário vai ficar mais caro. Tem uma outra leitura também. Que se a poupança ficar pagando muito menos pessoas vão querer investir na poupança e vai faltar dinheiro para dar crédito imobiliário. Então tem esses dois lados. Sob o ponto de vista de aumentar, eu acredito que não, porque o spread, o máximo que a poupança paga é 6 ao ano. Você não vai conseguir nunca essa taxa em financiamento imobiliário ao ano, né? Sua taxa vai ser bem maior que isso. Então tem um spread aí. Ou seja, eu não sei quanto está a taxa agora, mas nunca vai chegar próximo de 6. Sempre vai ter um spread, né? Maior ou menor, sempre vai ter um spread. Eu me preocuparia mais pelo outro lado. É porque hoje em dia, quando você pega a poupança, cada vez mais só os pequenos investidores investem na poupança. A pessoa, quando começa a ter um pouquinho mais de conhecimento financeiro, ela já não vai investir na poupança, pelo que eu expliquei nesse vídeo que você falou. Não faz o menor sentido você investir em poupança. Por isso que eu já até gravei um vídeo falando poupança não é investimento. Ela é porque é simples, né, porque a gente tem muita parte ainda da população muito desbancarizada, então a forma de você ter uma conta poupança é como se fosse uma conta corrente, é mais simples, não tem limite, só que, sob o ponto de vista de rentabilidade, é péssimo, né? Mas ainda tem muita gente que investe em poupança. Geralmente pequenos investidores, né, uma grande massa de pequenos investidores, com cada um com pouco recurso, mas você não vê nenhum investidor que conhece alguma coisa investindo em poupança. Então o que vai acontecer? Esse montante ainda grande de poupança que tem dos pequenos investidores, quanto menos a poupança paga, que é o que aconteceu agora com a Selic a 2%, uma boa parte dessa aqui começa a se conscientizar e sair. Então a taxa de poupança menor, que seria, sob o seu ponto de vista, melhor, né, porque aí não encareceria tanto o crédito imobiliário, ela tem esse outro lado que quando ela é menor, o poder de atratividade, né, de funding aqui, de captação de recursos na poupança vai diminuindo. E com o tempo, a poupança vai sempre perder, né? Quanto mais a gente evolui, adquire educação financeira, menos pessoas vão investir na poupança. Então pode faltar funding, né? Quando você está falando da poupança, tá? Porque, na realidade, você falou 65% a 75% da poupança tem que ir para o crédito imobiliário. Hoje, praticamente quase, acho que até um pouquinho mais. Metade do crédito imobiliário vem da poupança. Então, pode ter um grande impacto aí, mas
o mercado evolui, né? Hoje, fundos imobiliários também são um grande funding do mercado imobiliário, né? Então, sei lá, com o passar do tempo a poupança acaba, mas vão surgir outras formas de financiar o mercado, de captar, né, funding para o mercado imobiliário. O crédito imobiliário é barato porque o dinheiro vem da poupança, mas alguém está pagando a conta, né? Quem está pagando a conta são os pequenos investidores, né, que estão deixando dinheiro lá barato para as pessoas tomarem esse dinheiro e investir em mercado imobiliário. Tá joia? Esse é o raciocínio. Forte abraço, vamos à próxima. Professor, meu nome é Nivaldo, falo de Matozinhos, Minas Gerais. Gostaria de agradecer aí pelo conhecimento que o senhor partilha aí, que é de grande valia. Professor, a minha dúvida é referente a NTN-B, referente à condição de travar os juros reais e se proteger com a inflação. Que eu acredito que seja o pós-fixado. Se eu estiver fazendo a leitura correta, como a política monetária está em busca do juro neutro, chegando ao juro neutro, acredito que até o final do ano a taxa seja aí fixada aí a 8,5. Isso condiz que se eu conseguir travar o juro real acima do neutro e ter uma rentabilidade de acordo com a inflação, que é a proteção pela inflação, eu estou fazendo uma estratégia viável, já que caso na perspectiva de alta dos juros isso é viável? Bem, Nivaldo de Minas Gerais. Vamos lá, Nivaldo. Na realidade, assim, a NTN-B não é pós-fixada, tá? Pós-fixada é a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, conhecido como Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto. A pré-fixada é a LTN, letra do Tesouro Nacional, conhecida como pré-fixado, Tesouro Pré-fixado. E a NTN-B, na realidade, ela tem um pouco de cada, né? Ela tem a parte pós, que é o IPCA, e tem a parte pré, que é os juros. Então a NTN-B tem a parte pré e a parte pós. Okay? Que a gente já falou bastante aqui no podcast, depois você procura aí, tem bastante vídeo explicando até como se precifica uma NTN-B. Então ela tem uma parte pós e uma parte pré, que é conhecido lá no Tesouro Direto como Tesouro IPCA+, né? Que tem pagamento de juros semestrais. Então o que acontece? Quando você fala taxa neutra, a gente está chamando a taxa neutra de uma taxa real. Tá? Então, sei lá, a inflação é 2%. A taxa neutra, até algum tempo atrás, o Banco Central acreditava que era 3%. Então, os juros nominais que o Banco Central deveria, nesse cenário de uma inflação de 2%, colocar, já que a taxa neutra é 3%, era uma taxa nominal de 5%, a taxa Selic. O que é a taxa neutra? A taxa neutra é aquela taxa que acredita-se, né, que com aquela taxa a economia continua crescendo, pleno emprego, ou seja, não tem problema de desemprego, e a inflação está sob controle. Seria o ideal, né? Só que isso não acontece, tá, gente? A gente imagina que isso seja possível, até para ter um objetivo, mas isso é muito difícil de acontecer. Tanto que a taxa neutra agora, as pessoas já acham que é mais de 3, é 3,5. Então, quando você faz esse raciocínio sobre esse ponto de vista seu, para travar a sua taxa na NTN-B, não vai dar muito certo, até porque você falou chega a 8, 8,5 no final do ano, mas quanto que é a inflação? A inflação vai 9%, 10%. Então, mais 3 de taxa neutra, a taxa Selic deveria ser 13, né? E não 8. Mas como a NTN-B é um título de longo prazo, não sei em que ano você comprou, não tem como você fazer esse raciocínio, porque a inflação vai oscilar muito e a taxa de juros vai oscilar bastante. Muita gente pergunta aí da 2050, daqui 29 anos. Não tem como você fazer esse raciocínio. Qual que vai ser a taxa neutra, qual vai ser a inflação e em qual taxa eu vou travar. Não tem, você tem que ter um objetivo de longo prazo e travar a sua taxa com a estratégia disponível naquele momento, né? Com as informações que você tem no momento. Então, a gente estava até falando em podcasts anteriores que, de repente, você travar uma NTN-B 2050 que IPCA mais 8%, seja uma boa. Você está garantindo 8% ao ano durante 29 anos, né? Então, eu entendi qual que é a sua dúvida, né? Mas não tem como você fazer esse tipo de raciocínio, não. Não tem como você prever o que seria a inflação, o que seria a taxa neutra e o que seria a taxa Selic nominal e quanto a NTN-B estaria pagando de juros reais, né? Desconsiderada já aí a correção monetária pelo IPCA, no título de 29 anos, né? Não tem como a gente fazer esse raciocínio. Mas faz sentido, né? Faz sentido o que você está falando, mas não seria muito preciso para você tomar decisão, tá ok? Mas já é
um raciocínio na direção correta. Tá joia? Um forte abraço, espero ter te ajudado. Vamos agora às perguntas em texto. Olá, Cobori, sou o Luiz de São José dos Campos. Muito grato pelas informações compartilhadas aqui no seu canal. Não quero criar nenhuma polêmica, mas no cast passado você comentou sobre um ponto de vista do seu seguidor sobre mega capitalistas. Foi justificado por você que os mega capitalistas não influenciariam os estados, apesar de ser uma tendência natural das corporações quererem ser monopólio em sua atuação. Mas existem nos governos agências reguladoras para evitar os superpoderes das incorporações. Diante dessa interferência do Estado controlando a influência de grandes empresas, não seria intuitivo imaginar que a única barreira das megacorporações a quem elas devem tentar exercer poder de barganha é com os governos, criando assim um possível ambiente promíscuo nessa relação, gerando dúvidas na eficiência do controle, deixando essas empresas com superpoderes? Na realidade é intuitivo e acontece, tá? Ninguém está dizendo que isso não acontece. Acontece inclusive em países muito desenvolvidos, né? O poder de lobby das grandes corporações. Mas a gente tem que lutar para que essas coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, né? E mais raras de acontecer. A gente consegue isso evoluindo, né? Evoluindo a sociedade, evoluindo a educação, evoluindo a cultura. Porque realmente, quanto mais atrasado é o país, mais você vê que as influências de grandes corporações, de grandes empresas é muito maior em cima dos governos, porque tem um problema aí das vantagens indevidas. Mas a gente tem as instituições, como eu expliquei, as agências antitrusts, né? Sua preocupação é assim, uma grande corporação entra aqui, ela não vai ter um poder de barganha, um poder de lobby sobre o CAD. Pode ter, com certeza vai fazer de tudo para ter. Mas, enquanto sociedade, a gente tem que evoluir para que as instituições resistam, né, a essas coisas. Vai acontecer? Vai. Mas não tem outro caminho, né? Como a gente brinca, a democracia é muito ruim, mas não existe nada melhor que ela. Tá ok? Essa é a visão. Espero ter te ajudado aqui e respondido sua dúvida. Vamos à próxima. Olá, mestre Cobori. Meu nome é Márcio Orita. Moro em Mogi das Cruzes, São Paulo, e também trabalhei no extinto Banco América do Sul. Minha dúvida é sobre o Tesouro IPCA 2035. Recentemente fiz uma simulação em que, se eu aplicasse 180 mil e levasse até o vencimento, eu receberia um pouco mais de 1 milhão. É simples assim, mestre? O Tesouro pagará 1 milhão mesmo que na época do vencimento o IPCA estiver abaixo da taxa da época do acordado? Desculpa a pergunta simplória. Obrigado desde já, mestre Cobori, um abraço. Vamos lá, Orita-san. Orita-san, duas coincidências. Eu nasci em Mogi das Cruzes, sou de Mogi das Cruzes também, e também trabalhei no Banco América do Sul. Trabalhei de 1985 a 1989. Então, sou aí um bancário do extinto América do Sul, nosso querido banco conhecido, né, como Banco da Colônia Japonesa. Tá ok? Mas vamos lá à sua dúvida. Eu não sei qual parâmetro você usou para calcular esses 180 mil virando 1 milhão nessa NTNB. Depende do parâmetro que você utilizou. Se for em termos reais, faz sentido você calcular, né? Agora, se for em termos nominais, não faz muito sentido, você não sabe quanto vai ser o IPCA. E não tem como você calcular, porque você não sabe quanto vai ser a parte pós, que é o IPCA. Tá ok? Aí você põe o Tesouro pagará 1 milhão, mesmo que na época de vencimento o IPCA estiver abaixo da taxa da época do acordado. Não, o IPCA não tem problema nenhum, o IPCA é acumulado. Tá? O IPCA lá, quando for pagar, pode ser 0, mas quanto acumulou até lá? Tá ok? O IPCA ele vai acumulando, é inflação acumulada. Tá? Se chegar lá no dia do vencimento, em 2035, o acumulado deu 1000% de IPCA, você vai receber os 1000%, mesmo que a taxa lá seja 0. A inflação nesse ano que venceu em 2035, a inflação foi 0. Tá, mas a inflação de 30 anos antes foi 1000%, né, acumulado. Então, você vai receber o IPCA acumulado. Talvez a sua pergunta faria mais sentido se você vai receber os juros reais que você, quando você contratou o título, ou seja, quando você comprou. Então, se for IPCA mais 8, que é o exemplo que eu tinha dado anteriormente, né? Então, IPCA mais 8. Chegar lá em 2035, você vai receber o IPCA acumulado mais 8% ao ano, até o dia do vencimento da NTNB. Tá ok? Esse é o raciocínio. Forte abraço, Orita-san. Sucesso aí em Mogi das Cruzes. Vamos lá, pessoal. Essa é a última, hein? Bom dia, professor. Adriel de Ipatinga. Obrigado pelos seus vídeos, são inspiradores. Sou iniciante nos investimentos e não sou da área de finanças. Minha dúvida é a seguinte: eu tenho 100 ações da empresa X.
Vamos supor que as ações de uma empresa fossem numeradas e as minhas ações fossem as ações 1001 a 1100. E eu alugasse essas ações 1001 a 1100 para o senhor, que vendeu elas para um terceiro. Exemplo, vendeu para o seu filho. Aí, durante esse período que as minhas ações estão alugadas, a empresa X vai pagar os dividendos. Quem vai receber o dividendo referente às ações 1001 a 1100? Eu ou seu filho? Não sei se consegui explicar a minha dúvida e se ela faz sentido, pois já perguntei para outras pessoas e ninguém conseguiu entender a minha dúvida. Obrigado. Vamos lá, Adriel de Ipatinga. Adriel, você perguntou para a pessoa errada. Tô brincando. Se você olhar aqui no JKCast, tem 2 episódios que eu respondi sobre isso. Tá? E vou responder aqui de novo para você, para que vocês não tenham mais dúvidas. Você deu o exemplo assim só se fosse numerado, mas não é, né? Tanto faz, você vendeu 100 ações para mim ou para outro, não tem número não, tá? Mas eu entendi que você tentou simplificar aqui. Você tem as ações, alugou elas para mim e eu peguei e vendi elas para o meu filho. E aí a empresa vai distribuir dividendos. Como você é o detentor da ação que eu aluguei, você vai receber os dividendos. Porque lá no BTC, lá no aluguel de ações, está previsto que você mantém todos os direitos sobre a ação. Você não tem a posse dela, mas você tem todos os direitos. Então, se a empresa distribuir dividendos, você vai receber os dividendos. E aí sempre surge essa dúvida, tá, mas o Cobori alugou de mim e vendeu para o filho dele. Aí o meu filho é o dono da ação. Ele não sabe se quem vendeu para ele alugou ou não alugou. Ele tem a ação. Então, quando a empresa distribui os dividendos, ele vai receber os dividendos. Aí você fala, pô, os dois vão receber dividendos? Vai. O meu filho vai receber da empresa porque ele é o dono da ação. Ele está com a posse da ação. Você vai receber os dividendos e quem vai pagar os dividendos para você sou eu. Tá? Lá no sistema da bolsa, do BTC de aluguel, quando a empresa distribuir, sei lá, distribuiu lá R$1 por ação. Você tem 100 ações, R$100. Você vai receber R$100, mas quem vai te pagar esses R$100 sou eu. O BTC lá vai debitar da minha conta e vai acreditar na sua. E o meu filho lá, que tem a posse da ação, vai receber normal da empresa. Tá ok, Adriel? Espero ter te ajudado. Esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Em locais silenciosos. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clica no like. Ativa as notificações. Faça os comentários. Compartilhe o vídeo. Tudo isso, acho que vocês escutam em todos os canais, né? Isso ajuda muito ao vídeo chegar a mais pessoas, tá ok? E o canal crescer. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.